Amigos do Sport TV, um grande abraço, bom dia. Imagens de Melbourne, na Austrália. A partir de agora você está ligado à Fórmula 1 2017. São as emoções do treino que vai definir as 20 posições no grid de largada da primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 esse ano. Estamos aí com a imagem do box, o céu está carregado. Há uma chance de 40% de chuva na próxima hora. Portanto, poderemos ter chuva a um lado ainda com nesgas de céu azul, nuvens claras, e outro lado com nuvens bem escuras. E ao fundo, já ao redor do circuito, já começam as primeiras gotas. Lito Cavalcante está aqui ao meu lado. Lito, um grande abraço, é um prazer estar contigo. Vamos já com as emoções desse treino que promete, hein? Max Wilson, o que você está aguardando para o treino classificatório que começa dentro de mais um minuto? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Lito, Mariana. Um grande abraço a todos. Olha, Sérgio, a primeira etapa, a gente está com aquela expectativa, né, da sessão dos treinos, melhor dizendo, pré-temporada de 2017. A Ferrari se mostrou muito forte em Barcelona e nessa terceira sessão de treinos livres, o Vettel foi muito rápido. Ele foi quase meio segundo mais rápido do que os carros da Mercedes. Isso traz uma expectativa que seria muito importante para a Fórmula 1 ter alguma equipe, pelo menos uma que seja, que no caso aparentemente é a Ferrari, desafiando os carros da Mercedes ali de igual para igual, porque a Fórmula 1 vem tendo, melhor dizendo, a hegemonia da Mercedes nos últimos 3 anos, e isso não é muito bom para o esporte. O Felipe Massa foi um dos pilotos prejudicados na terceira sessão de treino livre. Ele ainda não havia colocado o composto ultramacio. Já temos luz verde, hein? Exatamente. Então a gente torce para que o Felipe consiga colocar o Williams aí a partir da 7ª colocação. Vai ser muito difícil o Felipe ou qualquer outra equipe entrar entre os carros da Mercedes, Ferrari, Red Bull. Mas olha, Sérgio, essa briga pelo segundo pelotão, assim melhor dizendo, entre o Williams, esse carro que a gente está vendo na imagem, Haas, Force India, Toro Rosso, está bastante disputado e vai ser bastante interessante essa disputa também. Vamos rever e mostrar para quem não viu ainda o acidente do Lance Stroll, que acabou penalizando todos os pilotos com menos 10 minutos de treino. Faltavam exatamente 10 minutos para o encerramento, quando o Stroll acabou tocando na parte final já do circuito, perto da marina ali de Melbourne. Ele acabou tocando no muro e com isso os pilotos foram penalizados. Você vê, faltava ali 10 minutos para o encerramento, os pilotos não puderam usar os pneus ultramacios e, na verdade, eles vão agora descobrir como é que é o real potencial do carro com pneu ultramacio, né? Quem usou ontem tem uma ideia, mas uma leve ideia, porque como é um circuito de rua, esse circuito vai mudando hora a hora, até volta a volta, à medida que os pneus vão depositando borracha no asfalto. E no caso, né, Sérgio Lito, o Felipe Massa não usou nem ontem nem hoje, porque ontem, quando ele colocou o composto ultramacio, foi bem no momento que ele teve aquele problema no câmbio do carro dele, um problema eletrônico, e hoje ele foi um dos pilotos que não havia colocado o pneu ultramacio antes do acidente do seu companheiro de equipe. Olha, dos que foram para a pista agora, apenas o Vettel e o Raikkonen com super macio. Os demais, o Grosjean, o Sainz, Kvyat, Magnussen, Alonso, Van Dorn, Ocon, Ericsson e Giovinazzi, todos com pneus ultramacios. E aquela tendência, né, Sérgio, das equipes ali, as mais rápidas, que no caso até o momento tem sido Ferrari, seguidos pelos carros da Mercedes, não tem necessidade de colocar o composto mais rápido logo no Q1, porque eles vão passar para o Q2, a princípio sem maiores dificuldades. Aí o Kimi Raikkonen. Sérgio? Mariana. Olha, segundo a Williams, o carro do Stroll vai ficar pronto, não agora para esse inicinho, mas ele deve participar da classificação. Segundo a Williams, ainda sem muita certeza, mas é a palavra oficial da equipe. Lembrando que eu tive na pré-temporada, na segunda fase dessa pré-temporada, e o Lance Stroll vem trazendo muito dinheiro para a equipe Williams, cerca de 120 milhões de reais, né, o equivalente a reais, dinheiro que vem do conglomerado de empresas do rumo da moda, do pai dele. E tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque o Stroll bateu na pré-temporada e o avião particular dele foi para a fábrica na Inglaterra pelo menos 7 vezes para trazer novas peças. Ou seja, o garoto bate, mas também não fica muito preocupado com o estrago. Tá certo que agora o avião não pode voltar, mas sim. Muito bem, tá aí o detalhe da Mariana Becker. É isso, né? Aonde chegamos? Esse avião pode não voltar mais. Quem sabe papai não tem mais um avião lá na Inglaterra prontinho para voar.
Pelo que consta, Lito, cada membro da família tem o seu jato particular. É o mínimo também, Tá né? fácil, né? Tá Tem a fácil. questão do rodízio também, né, Sérgio? Tem jato que não, dependendo do dia da semana, não pode voar. Depende É bom. da placa, se é ímpar, se é par. Exatamente, É isso. Alonso tem o primeiro tempo oficial do ano com 27.745. Começamos o Q1 e você em todo o Brasil ligado no Sport TV nessa madrugada. São exatamente 3 horas e 4 minutos, horário de Brasília. 13 horas e 55 minutos. Não, desculpe, 18 horas e 4 minutos, horário da Austrália. Faltando 13 minutos para o encerramento do Q1. Vamos ver aqui. Vettel faz 1:25.7. Grosjean 1:26.4. Primeiro Vettel, segundo Grosjean. Ericsson tem 1:27.3. Alonso 1:27.7. 17 horas e 4 minutos. Horário de Melbourne. Tem uma parte que tá preta realmente no céu, mas não tá dando pinta de chuva não, viu? Vettel e Sainz agora. Olha, eu que tô aqui não tô conseguindo arriscar, sério. Pois não, Mariana. Perdão, eu que tô aqui não tô conseguindo arriscar se vai chover ou não. É. Tá realmente incerto. Os 40% estão pelo que sim, pelo que não. Eu costumo dizer que 50%, 40% não quer dizer muita coisa pra gente. É verdade. Olha, Sérgio, quem vinha numa volta muito boa era o Kimi Raikkonen. Ele fez o melhor primeiro e segundo setores. E no terceiro setor ele tirou o pé, abortou a volta e está abrindo outra volta agora. Que também já não é rápido. Então realmente alguma coisa aconteceu com o Kimi. Não sei se ele errou ou se foi algum problema com o carro. Estamos aí na carona do Bottas. Ele abriu a volta rápida dele agora. O Hamilton também. Massa, Pérez, Van Dorn, Palmer. Ainda não foram para a pista. O Hülkenberg, o Ricardo Verstappen e o Lance Stroll. O Bottas já fez o melhor tempo de toda a sessão no primeiro setor. Mas até aí tudo bem, é apenas obrigação. Vamos ver na hora que o Vettel puser os pneus macios, se é que vai botar nessa sessão, acho que não, e o Hamilton na hora que ele entrar. Mas olha, o Hamilton já não fez o tempo do Bottas no primeiro setor. O Bottas vai para o complemento da volta. Vai rolar aquela nossa apostazinha ou não vai? Ah, tem que rolar, né? Isso O aí. cardápio australiano pode ser uma cebola, daquelas cebolas. Aquela é boa. Aquela cebola é boa. Pode ser também uma costelinha defumada com molho barbecue, também um prato australiano. Filezinho de canguru. Filé de canguru eu não comi ainda. Se estiver valendo. Eu Olha o Bottas agora. comi, e se fosse que estiver valendo, eu prefiro perder. É, Bottas agora com 24.514, Hamilton 24.535. A 21 milésimos o tempo do Bottas à frente do Hamilton. Vamos ter... Massa, quarto tempo agora. Massa 1:25.733. Olha É. o Pérez na terceira colocação, Sérgio. Pérez sobe agora para terceiro com a Pantera cor-de-rosa. Fez ali 1:25.702. Comparando o tempo do Pérez e do Massa, não deixa de surpreender. A Force India está na frente da Williams. E fazendo aquela projeção, né, Lito? O Vettel ficou a 1 segundo, ponto 2 do Bottas, mas não tem 1 segundo, ponto 2 de diferença entre o composto supermacio e ultramacio, né? Não, tem 7 décimos, de 6 a 7 décimos, segundo a avaliação da própria Pirelli. Vamos ver o tempo do Vettel agora com... 7 décimos. 7 décimos. Aí já fica mais interessante. Tá na briga, hein? Tá na briga. Pula para terceiro 1:25.210. Olha, deve estar com algum problema na geração de caracteres. Estamos com a imagem limpa aí. O Lance Stroll já está dentro do carro. Jovem de 18 anos de idade. Pô, eu falei da aposta, vocês não se animaram muito, né? Não, porque surgiram assuntos A mais... gente estava querendo ter um pouquinho mais de informação aqui da cronometragem. Mas eu já posso dar a minha, hein? Bom, Van Dorn aparentemente com problema de motor, Sérgio. O engenheiro falou assim, olha, vem pro box nessa volta, você está com pouca potência. Vamos ver o que aconteceu aí, imagem do Van Dorn.
travando ali a roda dianteira direita, que tem sido muito comum, já escapando da pista ali. E se não for de solução facílima, rapidíssima, ele já está fora do Q2. Que normalmente não é, né, Lito? Normalmente não é. Ele está em 15º agora. Mas olha, se é para... Posso fazer a minha aposta? Pode. Não Nem vou precisa, não, né? Não vou mudar nada, né? Não, acho que exatamente. Vai apostar no Hamilton. É. E você, Sérgio? Eu aposto no Vettel. Bela aposta. Vettel na pole position. Hoje eu não estou tão seguro. Vou votar no Hamilton sim, porque ele tem 5 poles aí, 3 seguidas, as 3 últimas. 61 poles no geral. Então vou nele. Eu E vou você, de, Max vou de Wilson? Bottas. Bottas. Mariana, vai de quem para pole? Primeiro eu preciso saber o que está valendo. Tá valendo aquela cebola australiana maravilhosa, uma costelinha barbecue também, daquela defumada. E a sobremesa pode ser um petit gâteau, que aí o petit gâteau é uma sobremesa internacional. Ó, eu vou botar a bomba Alaska na roda, porque é um sorvete que todo mundo come aqui num restaurante muito tradicional, que todos os pilotos vão aqui em Melbourne. Então, é um sorvetão gigante, o nome bomba Alaska já diz tudo. Então, eu tô apostando numa bomba Alaska que vai ser o Hamilton. Hamilton, tá certo. Aposta segura, né? Aposta segura. E com grande chance de ganhar, né? Ela falou bomba Alaska, eu pensei que ela ia apostar no Lance Stroll. Faltando 8 minutos. Aí é demais. Quando mandou bomba Alaska, vai vir Lance Stroll, pastor Maldonado, viu que fazer uma bomba aí, né? Quer ganhar sozinha, né? Quer ganhar sozinho. Olha Bottas, olha o Felipe, hein? Boa volta do Felipe. E o Ricardo agora na 5ª colocação, mas bem distante dos carros da Mercedes. Olha, o Vettel é o único, além do Raikkonen, né? O Vettel e o Raikkonen, os únicos entre os 10 com pneus super macios. Olha, o Hamilton botou ordem na casa, né? Superou o Bottas. Pena que ainda não temos a comparação com o Vettel, porque o Vettel não botou o pneu tão macio. Bom, o Verstappen dizendo o seguinte, que ele travou o pneu, deixou o pneu quadrado, foi bem nessa parte ali. Flat spot. Exatamente, só que ele vai ter que fazer uma volta com esse jogo de pneu, porque se ele colocar um outro composto ultra macio agora, vai fazer falta no Q3. Ele vai ter que fazer uma volta mesmo com esse pneu danificado. A Ferrari, só um detalhe, a Ferrari é a única equipe com pneu super macio, as demais todas com ultra macio. Tá apostando muito alto a Ferrari agora, né? Porque se ficar entre os 15 tá bom, né, Sérgio? É tudo que precisa. Tá bem confiante. Agora o Giovinazzi está fazendo um belo trabalho, hein? 13º. Virou 1:26.419, piloto italiano, vice-campeão da GP2 no ano passado. E ele está à frente do Ocon, da Force India, que já deu 4 voltas E o Ericsson pulando para 14º agora, né, Neto? Sim, o mesmo número de voltas. Ele está à frente do Ocon e do Magnussen, que está na Renault. O Renault que tem o Hülkenberg ali no 7º lugar. E tem o Palmer lá atrás. Palmer agora é o último colocado, 20º, sem tempo ainda. Ele, o Stroll e o Van Dorn não tem tempos. Stroll entra na pista. Monica Kaltenborn. Lembram dela? Ela é a chefe da equipe mais lenta do grid, a Sauber, que resolveu já no meio do ano passado que não ia passar para o motor de 2017 e já é de longe a equipe mais lenta desse ano. Hamilton supera 1:24.91, assume a ponta Lewis Hamilton no Q1. Verstappen se salvou, Max. Virou 8º tempo, certo? Exatamente, 1:25.868. E o Stroll acabou de passar pelo ponto ali que ele teve toque. Já assinou ali, né? Já deu uma... E passou perto. Se intimidar, ele não se intimidou, não. Porque eu não sei se é bom ou ruim, né? O Stroll passou, fez 1:27.143. Vai ter que melhorar bastante, né? Está na 18ª posição, Lito. Ele tem que melhorar pelo menos uns 8 décimos aí para se garantir no Q2.
Hamilton, Bottas, Vettel, Pérez é o quarto colocado, Ricardo o quinto, Massa o sexto, Hülkenberg o sétimo, Verstappen no oitavo, Sainz o nono e Raikkonen o décimo. Depois o Grosjean, Alonso em 12º. O Raikkonen já passou para o ultramacio. E o Felipe Massa, Sérgio, assim, apenas 1/10 atrás do carro do Sérgio Pérez, e agora o Ricardo melhorou, mas ele estava muito próximo do Daniel Ricciardo também com o carro da RBR. O Ricardo melhorou um 25,3, agora é o quarto colocado. Imagem aí do Dani Ricciardo, asa aberta, asa fechada, aquela fagulhada bonita. E interessante, Sérgio, que esse composto ultra macio, ele tá, a melhor volta dele não está sendo a primeira volta como é o normal. O Ricardo acabou de fazer esse melhor tempo dele na quarta volta do pneu. Sei se o Raikkonen deu uma bloqueada ali no Pérez, hein? Desculpa, no Ocon. Sérgio. Vai, Mariana. Tá me ouvindo bem? Muito bem. É engraçado a gente ver esse carro cor-de-rosa aí passando pela pista, pelo asfalto. Eu estava conversando aqui no paddock do patrocinador, que é um patrocinador que trabalha com água, com filtros de água, baterias de água, enfim. E eles passaram, a gente sabe que eles passaram pela Sauber e pela Mercedes, mas a exigência era de que o carro teria que ser totalmente rosa e nenhuma equipe estopou. Agora você imagina uma Mercedes trocar de prateado para rosa. O próprio Toto Wolff falou para eles, vem cá, eu para botar um turquesa aqui já é problemático, imagina mudar a cor do meu carro para rosa. Pois é. Aceitou aí a Force India e tem o carro Pantera cor-de-rosa. Esteban Ocon, 16º colocado. Ele é o primeiro na zona de corte agora, o Esteban Ocon. Hamilton lidera um 24,191. Bottas em segundo, Vettel em terceiro, Ricardo em quarto, Grosjean em quinto, Pérez sexto, Massa sétimo. Depois Hülkenberg, Verstappen e Sainz. Raikkonen, Alonso em 12º, Kvyat, Giovinazzi num excelente 14º lugar. Ericsson, superado pelo Giovinazzi, Ocon, Magnussen é o 17º, Lance Stroll 18º, o Van Dorn e o Palmer ainda não foram para a pista, faltando agora 2 minutos para o encerramento do Q1. Aí a gente viu o Magnussen aí também. Magnussen também está fora até agora, ele é o 17º. E o que não favorece em nada é o fato de seu companheiro de equipe, Grosjean, estar na 6ª colocação. Aí, Pascal Wehrlein foi a primeira consequência negativa dessa maior exigência física desses novos carros da Fórmula 1. Esse é o Antônio Giovinazzi, jovem de 23 anos de idade, 5 vitórias na GP2 no ano passado, e é uma esperança italiana de reviver com pilotos italianos um sucesso na Fórmula 1. E ele está fazendo a Itália sonhar. Bom, Kimi Raikkonen dizendo que a traseira do carro está muito ruim, mas ele pulou agora para a 2ª colocação, apenas 2,5 décimos atrás de Lewis Hamilton. E olha o Giovinazzi aí, errou na penúltima curva, uma pena, ele vinha melhorando o seu tempo, mas até o momento passa para o Q2, né? Fica com o que tem de tempo, né? Um 26,4. O Alonso se mantém em 12º, vamos ver o Van Dorn se consegue pular aí. Não conseguiu, não. Na 18ª posição. E o Ericsson é o primeiro a ser cortado. Vamos ver se o Ericsson consegue pular. Conseguiu. Foi para 14º agora o Ericsson. E aí, com isso ele cortou o Giovinazzi. Está encerrado o Q1. O Palmer ainda está em volta rápida. Fernando Alonso se mantendo no 12º lugar. Mas o Van Dorn, realmente cheio de problemas, não conseguiu passar no Q3. Não era exatamente o que ele do Q1. Não é o que ele esperava ao ser contratado por uma equipe como a McLaren. Okay, Fernando, we are safely through to Q2. And now we just need some rain.
Foi boa, Sérgio. O engenheiro do Alonso falou assim, olha, agora a gente está salvo, já está bem salvo para passar para o Q2. Ele falou assim, bom, que bom, agora a gente só precisa de alguma chuva. Por quê? Porque o Alonso sabe que o limite dele é isso aí. Se não chover, não tem muita chance de passar para o Q3. Embora que, Sérgio, ele está... Deixa eu ver aqui, o Alonso tá bem distante do carro à sua frente. Realmente, se não for uma chuva, o limite dele é por aí mesmo. Vimos na imagem anterior ali o Alain Prost e o Sergei Sirotkin, que é o piloto reserva da Renault. E logo em seguida o Henrique Bouillet, que é o chefe de competições da McLaren, balançando a cabeça negativamente, expressão de desânimo. Bom, o Stroll dizendo o seguinte, que ele deveria ter ido para a pista antes, porque só deu tempo de fazer uma volta. Desculpa, o Stroll não, o Van Dorn. E como a gente comentou agora há pouco, Sérgio, alguns carros estão precisando mais de uma volta para ter uma temperatura de pneu ideal e fazer seu melhor tempo, que não aconteceu com o Van Dorn. Olha, tá vendo uma série de erros de crédito, botaram o Magnussen agora, foi o Palmer, tá vendo uma série de erros nos créditos que estão vindo na geração de imagens. Não é mais aquela equipe do Bernie Eccleston, né, que fazia as transmissões. E quem foi muito bem foi o Hülkenberg, Sérgio, o carro da Renault na 5ª colocação. É verdade. Deixando Pérez em 6º também, muito bem com a Force India, né? Deixando em situação constrangedora o Jolyon Palmer, companheiro do Hülkenberg na Renault. Um é 5º, o outro é 20º. Fica difícil esse que está em 20º explicar alguma coisa. Deve ser gotas de água, né, Sérgio? Pelo que a gente vê na lateral do carro ali. É exatamente isso. É do patrocinador, Sim. né? BWT significa Best Water Treatment, o melhor tratamento da água. A gente vê o Felipe aí que está fazendo um trabalho de preparação física fortíssimo para esse ano, já que os carros são mais exigentes, como ressaltou o Lito Cavalcante. E todos os pilotos, pelo que eu pude ver aqui, de uma maneira geral, eles estão mais fortes. O próprio Hamilton me falou durante a pré-temporada que ele nunca teve em tão boa forma. O Felipe ganhou cerca de 2,5 kg de músculo. Talvez o Max possa nos dizer melhor o que significa essa quantidade de Gs a mais em cada curva em cima do corpo. Mariana, é verdade. Eu conversei com o Felipe também essa semana. Ele falou que o carro está sendo muito mais exigente no corpo, né? A força lateral aumentou aí bastante, né? A gente viu a informação aqui da curva 14, se eu não me engano, que de 3,7 passou para 4,5 G, então é uma diferença muito grande. A parte do corpo do piloto que mais sofre numa situação dessas é o pescoço, mas o corpo como um todo recebendo essa pressão, o piloto realmente tem que estar mais preparado fisicamente, com uma musculatura mais forte, mais desenvolvida. O Felipe, que é um piloto, é o mais leve da categoria, ele ganha 2,5 kg de músculo, é bastante representativo, mas, como a gente já falou aqui várias vezes durante as transmissões, pilotos de Fórmula 1, né, Sérgio, são atletas, então eles estão fazendo a parte deles para executarem aí o melhor trabalho possível dentro dos carros, principalmente da metade da corrida para frente, né, Sérgio, onde os pilotos já estão mais desgastados, e esse ano essa parte física vai ser ainda mais importante. Olha, o detalhe é o seguinte, muitos telespectadores aqui fazendo reclamações e fazendo indagações sobre os tempos que não estão sendo colocados. Eu não quero aqui ficar me desculpando, nós não temos controle sobre essa imagem que vem de lá e nem tampouco podemos sujar essa imagem com caracteres, sujar no sentido figurado, né? Agora sim está entrando pela primeira vez, estão entrando pela primeira vez os caracteres, a gente só lamenta, né? Estamos também aguardando que a transmissão melhore na parte gráfica para que possamos ter um entendimento perfeito aí dos tempos e das posições dos pilotos. Esperemos que fique assim. Estamos com o início do Q2, já na regressiva. Para quem está chegando agora, para quem não viu os treinos, não acompanhou, esse gráfico vai medindo aí trecho por trecho dos 3 setores, sempre divididos em 3 setores, as aferições de tempos. E o gráfico mostra a cor roxa quando é o mais rápido, a cor verde quando é o seu tempo mais rápido
em relação ao tempo principal e a cor cinza quando está abaixo do tempo. A presença do público é excelente na Austrália. O australiano ama o automobilismo e há pouco também aconteceu a corrida, a Super Fórmula, Super V8 Supercar. V8 Supercar. E também, né, Sérgio, com o Daniel Ricciardo, um piloto australiano e um dos pilotos mais queridos, não só na Austrália, mas no mundo inteiro, faz com que o público local compareça em peso no circuito de Albert Park. Olha o tempo do Bottas, Sérgio, 1:23.2. É o mais rápido do final de semana, 1:23.2. E olha, 3 centésimos mais rápido do que o Hamilton. É, o 23.251, 2:15.251. E olha, Sérgio, como a gente comentou ontem, né, rapidamente falando, esse retorno do Felipe Massa na Williams, eu acho que não é só para um ano. E principalmente se o Bottas tiver um bom desempenho nessa temporada, que agora no primeiro treino classificatório ele está se mostrando bem competitivo em relação ao tricampeão mundial Lewis Hamilton, faz com que as ações do Felipe subam ainda mais, né, Sérgio? Porque o Felipe, nos 3 anos que ele foi companheiro do Bottas, eles sempre andaram muito próximos. Então o Bottas andando agora próximo de um dos melhores pilotos, na minha opinião, da história da Fórmula 1, que é o Hamilton, realmente faz com que as ações do Felipe subam bastante. Câmera legal, hein? A gente não tinha visto essa imagem. Raikkonen em terceiro, 1:23.376. Apenas 1,5 atrás do Bottas, hein? Então, de fato, a Ferrari pode se tornar, né, Lito, uma ameaça para os carros da Mercedes. E dessa vez o Raikkonen conseguiu superar o Vettel. O Vettel virou quase 1/10 abaixo do tempo do Raikkonen. Abaixo em termos de qualidade e acima em termos de tempo. Temos Bottas, Hamilton, Raikkonen, Vettel, Ocon. Hamilton was on used and he was quick on it. So it looks like it's decent tire for the first run. Olha, Sérgio, o Alonso perguntou a seguinte coisa: tem alguém utilizando pneus usados nesse momento? E o tempo do Hamilton foi com pneus usados, enquanto do Bottas foi com pneu zero e foi praticamente o mesmo tempo. Então, já vou até me corrigir aqui, a volta do Bottas em relação do Hamilton não foi tão boa assim não. E o Alonso também está com composto usado no momento. Considerando que a degradação dos pneus ultramacios é de quase 1/10 por volta, e o Hamilton estava com um pneu de 6 voltas, ele está com um pneu que é pelo menos meio segundo mais lento do que o Bottas. Se você aplicar essa correção, o tempo dele real é 27,2. Desculpa, é 22,7. É um temporal, Max. Nos 3 treinos ele foi mais ou menos meio segundo mais rápido do que o Bottas, né, Leito? Então, realmente, essa conta aí faz sentido. Por mais... Olha minha bomba lasca, hein? Por mais... Nossa, né? Nossa, Mariana. E por Verdade. Vamos ter que dividir. Com todo prazer. O Verstappen dizendo que alguém estava muito devagar, não sei se à frente dele na volta de abertura. E pelo que eu vi é o Ricciardo que está à frente dele. Ele falou Daniel, ou Ricciardo ou Kvyat. Kvyat sobe para a 8ª posição. Ele e o Sainz estão andando muito próximos, né? Os carros estão bem parecidos, os pilotos da mesma equipe, da Toro Rosso. Que está com uma pintura que é das cores do Sport TV. Vermelho e azul, está no capricho. E é, por muitos, né, Sérgio, o carro mais bonito dessa temporada de 2017. Foi eleito aqui o carro mais bonito. Aumenta o som aí, DJ.
2015 entravam a 190 na curva 14, 2016 a 184, em 2017 a 205. Você vê o comparativo exatamente na curva 14, que é a curva que antecede ali a reta. Pelo menos nesse início de Q2, o Massa se livrou da pressão do Sérgio Pérez. Mas tem um Carlos Sainz ali inclemente nos calcanhares dele. I got massively blocked by the Sauber and the Red Bull at the end of the lap. The guy didn't let me by. I lost so much into turn 14. Yeah, understood. We've reported it. Bom, Grosjean dizendo que foi atrapalhado pelo carro da Sauber e perdeu muito tempo em função disso, e ele quer que o seu engenheiro reporte isso à direção de prova. Bottas, Hamilton e Raikkonen, depois Vettel, Ricardo e Verstappen. Massa é o sétimo, Sainz e Kvyat e Pérez. Estariam de fora agora o Hülkenberg, o Grosjean, o Ocon, o Alonso e o Ericsson nem marcou tempo ainda. E olha, o Marcos Ericsson ter passado para o Q2 pode ser o grande momento da Sauber nesse ano, né? Já que está com o motor bem menos potente do que o resto todo do pelotão e se beneficiou de carros com problemas também para chegar lá. Mas deve ter um chassi mais ou menos decente, né, Lito? Porque estando usando o motor do ano passado da Ferrari e tá ali, passou para o Q2, o Ericsson ficou agora na 15ª colocação, mostra que o chassi não é ruim. Vamos ver o rádio da Alonso. Bom, Alonso reclamando de algum problema do motor, ele falou que quando na última curva, que sempre pegou a zebra, que tem a vibração ali, o motor perdeu a potência. E você comentou, né, Lito, que a vibração do carro da McLaren está rompendo os fios do chicote do carro e, consequentemente, causando alguns problemas para o motor da Honda. E esse problema foi atribuído ao chassi pelo chefe de competições da Honda, quando a McLaren resolveu que não ia mais amenizar nada suas críticas ao motor japonês. Mas, Max, sobre o Marcos Ericsson, eu até concordaria com você se o Magnussen, o Van Dorn, o Stroll e o Palmer não tivessem tido problemas, porque eu acho que foi pelo problema desses carros que o Ericsson chegou ao Q2 com a Sauber. Vamos ver, claro que deve ser melhor que o carro deve ser melhor que o do ano passado, mas não significa muito dizer que o carro é melhor do que aquela carroça de 2016. O Vettel tem 46 pole positions, é o segundo em termos de pole dos pilotos que estão em atividade na Fórmula 1. O Hamilton tem 61 poles, o Vettel 46. Aí depois tem um abismo, né? Porque tem o Kimi com 16 pole positions. Sérgio? Mariana Becker. Em relação a essas críticas do Alonso e da McLaren em relação ao motor Honda, né? Eles até brincaram na coletiva, quando perguntados os pilotos quais eram os pedidos que gostariam de fazer aos novos donos da Fórmula 1 hoje, Liberty, né? Um grupo americano de comunicação. E, enfim, o Hamilton falou, uma corrida... Não, o Ricardo falou, uma corrida em Las Vegas. O Hamilton disse, queremos mais garotas no paddock. E aí o coitado do Alonso terminou a enquete dizendo, eu queria só que todo mundo tivesse o mesmo motor. E o Hamilton ainda completou, mas que não fosse Honda. Opa, foi uma canelada do Hamilton, né? O Alonso só pediu um motor igual, né? Tipo aquelas corridas de kart de aluguel, né? Sorteia o motor para todo mundo ali. O Alonso levantou e o Hamilton chutou, né? Chutou o pau da barraca, literalmente. Por isso que hoje em dia tem muita gente acreditando que a Honda deva se retirar em breve da Fórmula 1. Mas eu acho que essa especulação vai contra essa divulgação hoje, Mariana, de que a Honda já está fazendo um novo motor, a parte do motor térmico, né, para estrear em 2 meses, que seria mais ou menos no Grande Prêmio de Mônaco. Tomara que dê certo. Tomara, todos nós torcemos. Olha, o Vettel vem para assumir a ponta, hein? Se continuar nessa balada aí, vem para assumir a ponta o Vettel. Jogo 0 de pneus ultramacios. Só lembrando, ele que foi o único que não usou esse composto no Q1, né? Vai passar para assumir a ponta o Vettel. Mas não assumiu, não.
Ficou com 23.401. Ele piorou no finalzinho da volta. E muito. E isso faz com que o tempo do Hamilton seja ainda mais impressionante, né, Lito? Porque o Vettel ficou a um décimo e meio atrás do Hamilton e ele utilizou um jogo de pneu usado. Uhum. E olha, o Vettel não conseguiu repetir o tempo do Raikkonen. As coisas não estão muito certas no carro do alemão. Hamilton com pneu de 6 voltas já. Ele até agora só usou um jogo de pneus ultramacios, que foi o mesmo que ele usou no Q1. E o fato aí de estar um pouco desmaiado, esse roxo do pneu do Hamilton, significa exatamente que não era um pneu zero. É quando não tem o fundo, né? Tá sem fundo, né? Tá Exatamente. sombreado ali, tá sem fundo. Definiu bem melhor, isso aí. Já tem mais um túnel do tempo. Assim que acabar o Q2, a gente vai ter mais um túnel do tempo e vamos falar dos desaposentados. Não tem nada a ver com a reforma da Previdência, nada a ver. Desaposentados, já. Ocon é o 13º colocado. Ocon também chegou à Fórmula 1 com passadeiras vermelhas, trombetas. É um piloto também que chegou com uma história muito forte à Fórmula 1, mas está tomando um couro sério do Pérez agora, o que leva a crer que realmente tem fundo de verdade aquela teoria de que este é um carro muito difícil para os novatos. Está encerrado o treino. Q2 já era. Vai passar o Ocon. Só complementando o que tu falou, Sérgio, o maior crédito do Ocon foi ter vencido o Max Verstappen na Fórmula 3. Uma batalha de ano inteiro, né? Será que algum deles ali, vamos ver, o Hülkenberg consegue se livrar ali. Vai para a 9ª posição o Hulk. Alonso fica na 12ª. Que é o lugar dele nesse grid, né? Tem Grosjean, que pulo deu o Grosjean, foi para 7º agora. Que viado. 8º. Ué, já começa a pingar, hein? Ericsson é 15º. Massa na 7ª posição. Acabou de subir, né? Tava em 9º. Pérez fora. E é isso. Bottas, Hamilton, Raikkonen, Vettel, Ricardo, o Verstappen, Massa, Grosjean, Kvyat e Sainz. E o Verstappen também usou um jogo de pneus já do Q1. Não aquele primeiro que ele achatou, né? Ele criou um flat spot ali, uma bloqueada, mas o segundo jogo que ele usou no Q1, ele repetiu no Q2. Yeah, it looked good from here as well. Nice work. O Alonso mais uma vez reclamando do problema que ele teve, falou assim, ó, isso não pode mais acontecer. E o engenheiro dele falou assim, olha, a gente vai olhar para isso, mas a sua volta foi boa. E Sérgio, o Alonso ficou na 13ª colocação e como o Lito comentou muito bem ontem, eu acho que diante do que aconteceu com a Honda há 15 dias atrás nos treinos pré-temporada na Espanha, lógico, não é a posição que a gente gostaria de ver a McLaren, Honda e o Alonso na 13ª colocação, porém foi uma bela evolução. O Alonso está reclamando desde 2015, né? Exatamente. Se bem que reclamar é quase um modo de vida para o Alonso, mas não falta um motivo. Sérgio, Mariana Becker. já está começando a pingar aqui, então acho que a gente vai ter um Q1 com chuva, hein? Está Q3 molhado. com chuva, Tá muito pingando bom. fininho, mas não sei se vai chover de verdade, mas enfim, só para vocês que estão assistindo aí já saberem o que a gente pode esperar pro Q1. Vai ter uma hora do rush na saída do box assim que se acender a luz verde, né? Todo mundo querendo aproveitar, isso se ainda não tiver despencado o pé d'água. Todo mundo vai querer aproveitar o asfalto ainda seco, nossa.
o Massa deu uma bela prejudicada no Sérgio Pérez. A regra vale também para essa temporada. Quem completa o Q2 larga com os pneus do Q2. Não é isso? Quem faz quem passa pro top 10 larga com os o melhor pneus tempo que foi feito no Q2. Então nós temos aqui o Hamilton com o pneu usado e o Verstappen com o pneu usado. São os dois que têm os pneus mais usados. Exatamente. Né? Isso pode fazer diferença na estratégia de corrida, né, Sérgio? Pois é. E olha, a gente vê essa imagem aqui, o Felipe de fato atrapalhou o Sérgio Pérez, que acabou ficando fora do Q3, né? Ficou na 11ª colocação. E será que pode ser gerada uma punição, Lito? Dificilmente escapa, né? Porque foi feio ali. Claro que não foi intencional, mas foi feia. Deu uma prejudicada braba no Pérez. E o Pérez é o 11º. Né? Quer dizer, ele ficou fora do grid por menos de um décimo. Uma coisa que vem acontecendo, e a gente até ouviu um comentário de um dos engenheiros ontem, não lembro que equipe que era. Os pilotos, Sérgio Lito, eles estão perdendo um pouco o costume de olhar no espelho retrovisor em função dos engenheiros, através do GPS, conseguirem ver se tem carros próximos a eles e avisá-los. Porém, nesse circuito, o GPS, por algum motivo, não está cobrindo a pista inteira e às vezes acontece esse tipo de coisa. Olha, o Felipe atrapalhou bastante, sim. Pole positions aí desde 2007, Raikkonen, depois Hamilton, Button, Vettel, Hamilton, Vettel e o Hamilton 3 vezes. O Hamilton tem 5 poles na Austrália, o Vettel tem 3 e o Kimi tem 1. Olha, tinha uma bandeira azul ali, com certeza uma bandeira azul agitada para o Felipe naquela situação ali com o Sérgio Pérez. Tinha sim uma bandeira azul, a única dúvida é aquilo que a gente acabou de falar. Eu não sei se o Pérez, aquela volta era uma volta de retorno para os boxes ou se era uma volta rápida. Se era uma volta de retorno para os boxes, o Pérez não teve nenhum prejuízo. Se ele vinha na volta rápida, com certeza isso é um prejuízo grande, até porque ele ficou na 11ª colocação. Mas, Sérgio, já voltou, já abriram os boxes para o Q3, não está tendo nenhuma investigação, ninguém anunciou nada, então acho que não vai ter nenhum tipo de consequência. Olha, uma correção da Pirelli dizendo que houve um erro ali na marcação dos pneus do Hamilton. Ele não estava com os pneus ultramacios usados. O dele também era um jogo novo, esclarece a própria fornecedora de pneus. Ok. Então fica muito interessante nessa disputa muito pela mais pole interessante. pole position. O Kimi Raikkonen já dizendo que tem chuva. Bom, agora é uma questão de segundos, né, Sérgio? Se começar a chover, o piloto que estiver mais à frente aí na pista, que vai conseguir abrir a volta mais cedo, vai ter vantagem. Vou interromper para vocês para ver se eu consigo ver o que o Pérez achou. No, eso fue en la vuelta de preparación. Felipe venía un poco lento, intenté pasarlo, cerró la puerta y normal. Igual y en la televisión se vio más, pero no fue nada fuera de lo normal, no afectó nada mi vuelta. Había mucho tráfico, ¿no? Viu, gente? Então não foi. O Felipe não atrapalhou a volta dele, ele estava na volta de preparação. Não foi a volta de retorno ao box, mas foi a volta que ele abriria a volta rápida. Então não causou nenhum tipo de prejuízo. O próprio Sérgio Pérez acabou de falar com a Mariana. Melhor assim, né? Mariana Becker estará ao vivo em Melbourne acompanhando conosco essa transmissão aqui do Sport TV do treino classificatório. Velocidade máxima 320,5 do Bottas. O Raikkonen tem as 2 melhores parciais e o Bottas tem a 3ª melhor parcial. How are conditions, Max? All okay, just small drizzles. Understood, so no issue. Bom, o Verstappen dizendo que está tudo bem com a pista, pequenas gotas de chuva caindo, mas até o momento o circuito sem nenhum problema de aderência. O Bottas vem fazendo um belo trabalho, hein? Ainda mais depois dessa informação, né, da Pirelli, né, Lito, que ele fez o tempo mais rápido que o Hamilton com as mesmas condições de pneu. É verdade. Olha ali o que ele está fazendo, Marcos. O que ele está roteando ali. Bottas não tem pole position ainda. Será que hoje é o dia dele? Pode até ser. E quem vai ganhar aí o prêmio da pole position vai ser o Max Wilson. Caso o Bottas consiga. Vai ser a sua estreia no topo do pódio, Max? Se Deus quiser, Lito. Primeira pole pro Bottas e pro Max. 1:22.796 pro Vettel.
Vettel 1:22. Sou eu, hein? 1:22.796 a 2 milésimos. Vamos ver o Hamilton? 1:22.496 para Lewis Hamilton. E para Mariana e para o Lito. É verdade. Mas Hamilton, Vettel e Bottas separados por 3 décimos. parece que realmente tem o que antes, ano passado, chamávamos de Fórmula Mercedes, Sérgio. Esse ano podemos chamar de Fórmula Hamilton. Ricardo. E pode causar uma bandeira vermelha, hein? Pode ter, mas se tiver bandeira vermelha aí, vai ter uma parada de cronômetro. Mesmo que não seja a bandeira vermelha, vai ter uma bandeira amarela que já prejudicou a volta dos pilotos que ainda não fecharam. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha nesse momento. Ricardo vinha tentando tirar tudo ali que o carro podia dar. E mesmo assim os tempos dele não eram excepcionais. Sorry, guys. Bom, pediu desculpas ali. O tempo dele era muito parecido com o tempo do Kimi Raikkonen. O primeiro setor dele foi praticamente igual, 2 milésimos mais rápido. O segundo, menos de 1 décimo mais lento. Então ele viria ali para brigar pela 4ª colocação. Pois é, com um Raikkonen que não está à altura do Vettel. Foi na curva 14, hein? Dentro da Ferrari, a diferença entre o Vettel e o Raikkonen nesse Qualify tem sido até surpreendente. Vamos ver mais uma vez. Olha, será que isso aí não é a consequência daquilo que a gente estava falando no início da classificação? Entrando na curva 30, 40 quilômetros mais rápido, a gente pode ver aí, olha só, ele vem lotado. E o carro desprega de vez, né? É exatamente isso, Mariana, isso que a gente falava. Essa curva ano passado feita a 180 e a 220. Está explicado, né? Com um aumento tão grande de velocidade, o carro não é que ele sai de traseiro, ele chicoteia, não, Max? É verdade. Um outro detalhe importante também, né, Lito, que em função dessa maior velocidade dentro das curvas, isso traz um outro problema, que é a questão da área de escape, Sérgio, porque as áreas de escapes, elas são feitas para uma certa velocidade. Quando você aumenta 20, 30 km por hora numa curva, você precisa de mais área de escape e eu acredito que todos os circuitos do calendário da Fórmula 1 já estejam sofrendo alterações em função dessas mudanças de velocidade dos carros. Menos Mônaco. Não tem jeito. Mônaco não vai ter jeito. Mas, inclusive... Não, mas o Charlie Whiting, o Charlie Whiting, que é diretor técnico da Fórmula 1, já anunciou, ele anunciou ontem ou anteontem pra gente, que ele está revisitando mesmo, Max, todos os autódromos, principalmente os mais antigos, e reforçando as áreas de escape e os pneus de proteção, né? Obviamente que Mônaco não vai poder fazer muita coisa, a não ser talvez um pouquinho mais de pneu de proteção ali. Vai acabar estreitando ainda mais a pista. Não deixa de ser um balde de água fria, não só para a equipe, mas também para o público australiano. O ar de desapontamento ali do Adrian Newey, que é o projetista da Red Bull, estava realmente chamando a atenção, né? Estava batido, olhando assim para baixo, olhar perdido. E o Ricardo já garantiu a 10ª colocação no grid, porque ele vai ficar sem tempo, ele não fechou a volta. Os outros pilotos que não têm tempo ainda mais vão ter tempo de fazer pelo menos uma volta rápida, então o Ricardo já fica na 10ª colocação. Isso, Max, senão não houver a necessidade de trocar o câmbio, o que é bem provável. É verdade. Você vê que o primeiro toque dele na barreira foi com a roda traseira, né? Ele não tem margem de segurança. Um carro de competição, tudo é feito no limite. Vamos ver mais uma vez. O câmbio fica mais suscetível a problemas quando ele bate de lado. O Ricardo, vamos ver ali, a fumaça levantando, nem deu para ver. Mas acho que ele bateu primeiro de costas. Vamos ver agora. Não, foi um pouco de... tem chance, Lito. Tem chance grande, viu? Aí são 4 posiçõezinhas que vão para o vinagre. Estamos com o reloginho parado, 8 minutos faltando para o encerramento do Q3. E os pilotos aguardam a retirada do carro, a limpeza da pista, a liberação da pista para voltarem para o circuito de Melbourne para o encerramento do complemento desse Q3.
mais uma vez anunciando para domingo a partir de 9h15 da manhã. Você acompanha conosco o Grande Prêmio da Austrália, a primeira etapa do Campeonato Mundial desse ano. E agora só, olha o tempo maluco. Parece que a gente está em São Paulo. Vem um jornalista inglês me perguntar, parece que a gente está em São Paulo, você sabe que tempo vai fazer? Eu falei, que nem São Paulo a gente não consegue prever. Às vezes nem a Maju consegue. Imagina se a gente vai conseguir, né? Ela que é especialista no tempo. Hamilton em primeiro, Vettel em segundo, Bottas em terceiro, Raikkonen em quarto. Ferraris e Mercedes misturadas entre primeiro e quarto lugares. Depois Ricardo, que bateu, vai ficar na 10ª posição. Ele não aferiu o tempo. Ainda tem atrás dele o Verstappen, o Massa, o Grosjean, o Kvyat e o Sainz. Sérgio, qual foi o tempo da pole position em 2016? Hamilton 1:23.837. Tá ano muito, passado, né? tá muito mais até desapontando a velocidade, os tempos que os pilotos estão virando. Esperava-se aí uma queda, como aconteceu em Barcelona. Barcelona, a queda foi de 4 segundos e 4 décimos em relação ao pole do ano passado. Mas em relação aí na Austrália, o tempo até agora é 1:22.496, para arredondar, vamos dizer, 1:22,5. Não é um pouco decepcionante isso não, Marcos? Olha, a diferença é bem menor do que a gente esperava e a gente está, né, a Mariana até comentou que os carros estão 20 km mais rápido em algumas curvas e isso não está batendo, né, porque se você faz uma curva que seja 20 km mais rápido, você ganha 1 segundo numa curva. Então não sei se de repente os carros estão mais lentos de reta em função desse arrasto que causou, mas esse circuito, né, como você falou, não tem tanta reta. Se você ouvir o rádio do Kimi. Não entendi o que ele falou. Mas enfim, realmente a diferença, principalmente, né, comparando com o que aconteceu em Barcelona, está muito pequena. E se eu não me engano, no ano passado, a Fórmula 1 não levou o composto ultramacio para esse circuito. Então está mais estranho ainda, porque o composto ultramacio já no passado já ia ser mais rápido que o supermacio. Então realmente não está tão rápida quanto a gente esperava a Fórmula 1 nesse circuito, pelo menos. Não é nada legal, né? Você correndo em casa, estreando a temporada, aconteceu o que aconteceu com o Ricardo, né? Passou reto ali por todo mundo. Principalmente, né, Sérgio, que vale a pena lembrar que tempos à parte, vai ser muito mais difícil ultrapassar esse ano do que era no passado. Então o Ricardo aí que tinha chances reais de estar largando pelo menos entre as 5 ou 6 primeiras colocações, agora tem sua corrida bastante comprometida. E como não tem um grande motor, a chance dele era ganhar o máximo de posições, tanto dele quanto do Verstappen, é ganhar o máximo de posições logo na primeira volta para chegar no terceiro setor, que é o setor onde a melhor qualidade aerodinâmica e a melhor qualidade do chassi, a qualidade mecânica se impõe, para ganhar um pouco mais de vantagem, né? Ele largando em 10º vai ter que fazer a largada da vida dele. Tá ali o Vettel, viseira arriada, estilo Kimi Raikkonen, né? É de viseira arriada ali, né, no box. O Grosjean tá com calor. Vai se refrescando ali, ou tentando se refrescar no seu cockpit. Ninguém vai para a pista, não. Vamos ter um finalzinho com todo mundo na pista, hein? E a chuva não caiu, né? É. Parece que o Grosjean vai ser o primeiro.
Melhor posição de largada do Grosjean foi segunda posição. Oito minutos é o que resta. Agora 6:20. Seis e 20 dá para usar um jogo zero, fazer uma volta rápida, voltar para os boxes, colocar um segundo jogo zero e fazer uma segunda tentativa. Não tem folga para ninguém. Que eu acho que boa parte dos pilotos não tem esses dois jogos, né, Lito? Acho que só talvez a Mercedes e a Ferrari do Vettel, porque o Kimi usou já um jogo ultra macio no Q2. Acho que a maioria dos pilotos só tem um jogo de ultra macio novo. Que é aquele jogo extra que é dado a quem chega ao Q3. Exatamente. Com o Pedilô agora na Williams, será que eles vão mudar um pouquinho aquelas táticas suicidas? Olha, estratégia, Sérgio, acho que esse ano vai ser menos importante do que era ano passado, porque a degradação de pneu vai ser menor, então eu acredito que todas as equipes vão ter aí em média uma parada só. Agora, uma coisa que seria importante para a Williams é tentar pontuar bem logo no começo do campeonato. Por quê? Porque durante o ano, até em função de outras equipes terem um poder aquisitivo maior do que o da Williams, a Williams, a evolução do carro, as inovações do carro da Williams durante o ano não vão acontecer na mesma velocidade que as equipes como Red Bull, Ferrari, Mercedes, obviamente. Então, eu acho que a chance da Williams é ter um começo de temporada mais forte e ao longo do ano, infelizmente, até mesmo em função de uma questão financeira, não acompanhar o desenvolvimento de outras equipes, como até mesmo a Haas, que é uma equipe que é nova, mas tem um investimento muito grande. A menos que papai Lawrence Stroll meta a mão naquele bolso enorme que ele tem. Que existe essa possibilidade também, né, Lito? Sim, ele é um empolgado, ele é um apaixonado, quem sabe? Mais do que isso, ele é muito rico. Profundo Porque apaixonado bolso. eu também sou. Empolgado também. Mas ele é homem de negócio. Você pode ter certeza que se ele fizer isso, vai ser em troca de ações da Williams. Hamilton virou um 22.496, Vettel um 22.796, 3 décimos a diferença. Bottas um 22.798, Raikkonen um 23.435. Vamos ver o tempo que vira o Grosjean. Dentro da realidade da Haas, mas é muito bom, o Sérgio. Não era bom o Felipe para a pista logo para tentar garantir uma volta rápida, não? Eu não estava nem querendo falar, não. A minha pergunta quando eu falei sobre o Pedilô não era nem sobre tática de corrida, estava perguntando sobre tática de treino, porque a gente viu várias vezes. O Felipe está vindo para a pista agora. E saiu mal, viu, Sérgio? Saiu encaixotado. Saiu encaixotado. Você está parecendo hora do rush. Não, já que atrasou, tira um benefício desse atraso. Nice lap, nice turn 3. Bom, o engenheiro do Grosjean parabenizando pela volta e elogiou muito a curva 3. A curva 3 é aquela que o Grosjean tinha passado reto algumas vezes durante os treinos livres, viu, Sérgio? Aí ele comemorou porque eu consegui. A gente repara nessa volta de aquecimento, tanto o Bottas quanto o Hamilton freando, acelerando ao mesmo tempo, que isso faz com que a temperatura dos freios aumente, passe esse calor para a roda e passe para o pneu, né, Lito? Exatamente. Como você vê,
sentar no Fórmula 1 e extrair o melhor exige muito mais do que habilidade. E aqui está nos lembrando o jornalista Wagner Gonzalez em relação ao Daniel Ricciardo. Wagner, que teve anos e anos aí cobrindo a Fórmula 1 em loco, que nessa fase do campeonato, peça de reposição é coisa ainda rara, né? Ainda não houve tempo para a produção. Para encher os armários do almoxarifado, né? Hamilton vem baixando em 2 décimos o seu próprio tempo. O primeiro a passar vai ser o Bottas. Não vai melhorar o tempo do Hamilton. Não vai, hein? 1:22.481. Melhorou e muito. Agora o Hamilton 1:22.188. Ele até conseguiu ficar um pouco mais perto, mas ainda está quase 3 décimos. Esse é o problema, né? Você olha na porta ao lado, quem está lá é Lewis Hamilton. É o chefe, né? É o chefe. Eu acho que o Valtteri Bottas vai melhorar muito ao longo do ano, mas daí a incomodar o Hamilton, ele vai ter que fazer das tripas coração. Verstappen no 23.485. Kvyat 1:24.512. Estavam comemorando a volta do Grosjean, porque foi realmente uma boa volta, né? Sem dúvida, foi uma ótima volta. Rapaz, ficou noite em Melbourne, né? Eu acho que vai ser aquele velho pesadelo para o jornalista de cair a bandeira quadriculada, junto vem a água. Exatamente. Olha, o Raikkonen ficou com o 4º tempo, Massa apenas o 7º. Só teve uma volta, Massa. Mas o 7º é o lugar da Williams mesmo, né, Sérgio? Primeiro lugar fora do planeta, que era planeta Mercedes, continua sendo planeta Mercedes, mas e entra aí. O Vettel tira o Bottas da primeira Olha fila. só. Vettel tira o Bottas da primeira fila. E o Hamilton acaba de conquistar a sua pole position número 62 da carreira, a 6ª em território australiano. Está encerrado o treino. Já temos, portanto, aí o final do Q3. Lewis Hamilton, 62 pole positions agora. Está agradecendo ao Max Wilson e ao Lito Cavalcante. Domingo, 9h15 da manhã, começa a nossa transmissão. Grande Prêmio da Austrália, pole número 62 de Lewis Hamilton, que tem Vettel ao seu lado na primeira fila. Muito obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais a sua companhia. Fórmula 1 2017. E aí, tá ligado? Sport TV, somos todos campeões.